E se eu te dissesse que numa noite abafada em São Paulo, o próprio Roberto Carlos, o rei da música romântica brasileira, pegou um carro de aplicativo e entrou em uma viagem que mudaria sua vida de um jeito que nem ele imaginava? Não estamos falando de um show, nem de um especial de fim de ano. Estamos falando de um momento íntimo, silencioso, longe dos palcos, em que o cantor, usando boné e óculos escuros, decidiu cruzar a cidade sem ser reconhecido, em busca de algo que nem ele sabia explicar direito. O que ele encontrou naquela corrida não foi só um destino em Atibaia, mas uma parte esquecida de si mesmo. Se você gosta de histórias que te pegam de surpresa, que fazem o coração bater mais forte e que mostram que até os maiores ídolos são humanos, se inscreve agora no canal. O que acontece nessa estrada é mais do que uma simples viagem. É um encontro com o passado, com a verdade, com um espelho inesperado. Era uma sexta-feira à noite em São Paulo. A cidade fervia no caos costumeiro, entre buzinas e luzes vermelhas que pareciam nunca mudar. Roberto Carlos, sim, o cantor, andava calado pelas ruas do bairro Jardim Europa, com passos lentos, como quem carregava pensamentos pesados demais para deixar dentro de casa. Ele não pediu segurança, não avisou ninguém. Só chamou um carro de aplicativo e esperou. A fazenda em Atibaia, que costumava visitar quando queria silêncio, parecia o único lugar possível naquele momento. Quando o carro chegou, Roberto entrou sem dizer muito. Boné, óculos escuros, postura discreta. O motorista não parecia tê-lo reconhecido, e isso lhe deu um certo alívio. Há décadas sua vida era pública, planejada, ensaiada. Mas ali, naquele banco traseiro, ele podia ser apenas um homem de meia idade com o coração inquieto e uma saudade que nem ele sabia de onde vinha. O carro seguiu pela Marginal Pinheiros. No rádio, como que por destino, tocava uma versão antiga de Como é Grande o Meu Amor por Você. Roberto sorriu de leve, mas não comentou. O motorista cantarolava baixinho. A voz era afinada, emocionada, como se estivesse cantando para alguém, que já não estava mais por perto. Roberto escutou curioso. Aquela voz tinha algo de familiar, algo de verdadeiro. A forma como ele cantava suas músicas não era de fã, era de alguém que as viveu. Enquanto a cidade ficava para trás e o céu começava a carregar nuvens pesadas, Roberto Carlos olhava pela janela e pensava em quantas vezes cantou sobre o amor, sobre a amizade, sobre o tempo. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não era o cantor. Era só um homem sendo levado por outro, sem saber que, ao final daquela estrada, encontraria muito mais do que paz. Encontraria um reflexo. E talvez encontraria a si mesmo de volta. O carro deslizava pelas avenidas de São Paulo, enquanto as luzes da cidade ficavam mais distantes, dando lugar a trechos cada vez mais escuros da estrada rumo a Atibaia. O som suave da música ainda preenchia o ambiente, mas agora havia um silêncio denso entre os dois ocupantes. O motorista, um homem simples de 40 e poucos anos, dirigia com atenção, ocasionalmente lançando olhares discretos pelo retrovisor. O passageiro no banco de trás, no entanto, parecia mergulhado em seus próprios pensamentos. Boné azul marinho puxado para frente, óculos escuros cobrindo quase todo o rosto e uma jaqueta jeans bem alinhada. Havia algo nele que chamava a atenção. Não era só o silêncio ou o mistério, mas uma aura, uma presença. Roberto Carlos, o cantor, sabia que estava sendo observado. Não era de hoje. Ele estava acostumado com olhares curiosos, mas naquele instante sabia que estava sendo encarado com dúvida, não com certeza, e essa dúvida era sua aliada. Era exatamente isso que ele queria, o anonimato temporário, a liberdade de ouvir, sem ser ouvido, de observar, sem ser reverenciado. O motorista limpou a garganta e, sem se virar, arriscou puxar conversa. Corrida longa hoje, hein? Vai passar o fim de semana na fazenda? O passageiro hesitou antes de responder em um tom grave.
e contido. Algo assim. Preciso pensar um pouco. A voz carregava um peso antigo, mas ainda assim familiar. O motorista franziu o senho discretamente. Aquela entonação mexia com algo dentro dele, mas não insistiu. Prosseguiu com um comentário genérico sobre o trânsito, a chuva que se aproximava, e como a vida de motorista não era fácil, o passageiro apenas escutava, atento. À medida que o carro se distanciava da cidade, os dois homens, separados por tantos mundos, se aproximavam em silêncio. A música no rádio mudou, agora era detalhes. O motorista, sem perceber, cantarolou os primeiros versos com uma melancolia sincera. O passageiro sorriu discretamente. A escolha da música não tinha sido intencional, mas era impossível ignorar a ironia. Ele estava ouvindo sua própria voz, cantada por um estranho que parecia cantar para si mesmo. Foi então que o passageiro olhou pela primeira vez diretamente para o retrovisor. O olhar, ainda coberto pelos óculos escuros, cruzou com o do motorista. "Gosta de música romântica?" perguntou ele, quebrando a reserva. O motorista assentiu, com um leve sorriso. "Cresci ouvindo. Meu pai ouvia direto. Depois fui aprendendo a tocar violão por causa dessas canções. Sempre quis viver disso, mas a vida tem seus atalhos." Passageiro permaneceu em silêncio, absorvendo aquela confissão inesperada. Algo naquela frase ecoou nele com força. Mesmo depois de décadas de carreira, Roberto sabia bem o que era ter sonhos desviados pelo tempo. Mas ouvir isso da boca de alguém que cantava suas músicas com tanta verdade, aquilo era diferente. Naquele instante, não eram mais ídolo e admirador. Eram dois homens no mesmo caminho, carregando silêncios parecidos. Um tentando esquecer quem era, o outro tentando lembrar quem podia ser. A estrada seguia adiante sob o manto da noite, com árvores alinhadas como sombras silenciosas nas margens. O carro cortava a escuridão como uma cápsula de tempo, e dentro dele, a conversa entre os dois homens começava a se desenrolar com mais naturalidade, como se algo invisível tivesse sido desbloqueado entre eles. A música que tocava suavemente no rádio, "Como é grande o meu amor por você", parecia quase um personagem a mais naquela jornada, guiando cada palavra com delicadeza. "Essa música", disse o motorista, sem tirar os olhos da estrada, "sempre me lembra da minha filha. Quando ela era pequena, eu cantava para ela dormir. Nunca fui cantor, mas ela sempre dizia que minha voz era igual à do Roberto Carlos. Acho que era só carinho de filha mesmo." Riu, com um tom de saudade na voz. O passageiro, silencioso até então, inclinou-se levemente para a frente, demonstrando interesse. A voz do motorista trazia uma emoção genuína, crua, que fazia cada frase carregar um mundo dentro. "E ela gosta de música também?" perguntou o passageiro. "Jéssica. Ama, canta bem melhor do que eu, tem 16 anos agora. Vive com o fone no ouvido, mas vira e mexe, tá gravando alguma coisa, postando na internet. Eu devia ter incentivado mais, sabe? Mas com as contas apertadas, tudo fica em segundo plano. Trabalho, escola, comida na mesa. A gente vai esquecendo dos sonhos, vai empurrando com a barriga." O silêncio voltou, mas não como antes. Agora era um silêncio contemplativo. O passageiro recostou-se no banco, absorvendo cada palavra. Ele conhecia bem essa luta, não pelas contas, talvez, mas pela dúvida, pelas noites em claro, se perguntando se era bom o bastante, se valia a pena seguir um caminho incerto. A diferença é que, para ele, o risco tinha dado certo. "E você?" continuou o motorista, sem esperar muito da resposta. "Tá indo para a fazenda para fugir de quê?" O passageiro sorriu, mas não respondeu de imediato. Olhou pela janela, onde gotas de chuva começavam a despencar. Quando falou, sua voz veio mais suave, talvez para lembrar quem eu era antes de tudo. Às vezes, a gente se perde no caminho, mesmo quando tudo parece ter dado certo. A frase ficou suspensa no ar, como se tivesse sido dita para o próprio vento. Roberto, o motorista, assentiu em silêncio.
Era estranho como aquele passageiro desconhecido parecia entendê-lo tão bem, como se os dois, de alguma forma, tivessem cruzado os mesmos labirintos da alma. Um vindo de baixo, tentando sobreviver. O outro vindo do topo, tentando respirar. A conexão entre eles se consolidava a cada curva da estrada. Não havia pressa, nem desconfiança. Só duas histórias que por uma noite corriam lado a lado, guiadas por uma trilha sonora que ambos conheciam de cor, mas que naquele instante ganhava um novo sentido. A estrada para Atibaia começava a se estreitar, deixando para trás os últimos sinais de urbanização. As luzes da cidade já haviam desaparecido há alguns quilômetros, substituídas pelo breu pontuado apenas pelos faróis do carro. A música no rádio agora era um fundo distante, abafada pelo som insistente da chuva que começava a cair com mais força. Os pingos tamborilavam sobre o para-brisa e o limpador de para-brisa rangia em seu vai-vem constante, lutando contra a tempestade que se formava no horizonte. Roberto manteve as mãos firmes no volante, atento à visibilidade cada vez mais reduzida. O passageiro, quieto no banco de trás, observava pela janela como se enxergasse algo além da escuridão. De repente, um baque seco sacudiu o carro, seguido de uma leve derrapagem. O volante ficou mais pesado e o carro começou a puxar para a direita. Roberto encostou no acostamento, sentindo o coração acelerar. Parou o carro com cuidado, ligou o pisca-alerta e soltou um longo suspiro. "Ah, não! Justo agora!" murmurou. Desceu do carro e foi verificar. Como temia, pneu furado. A chuva engrossava e ele sabia que trocar um pneu ali, àquela hora e com aquela tempestade, não seria tarefa fácil. Voltou ao carro, abriu o porta-malas e começou a pegar o macaco e o estepe quando ouviu a porta de trás se abrir. "Você não precisa sair", disse Roberto, surpreso ao ver o passageiro de boné e óculos escuros já do lado de fora. "Pode esperar dentro, tá chovendo demais. Vai ser mais rápido se formos dois", respondeu o homem com um sorriso tranquilo. "E chuva, meu amigo, faz parte do caminho." Sem esperar resposta, ele se agachou ao lado do carro, ajudando Roberto a posicionar o macaco. Apesar da aparência elegante, seus gestos eram experientes, sabia o que estava fazendo, e em poucos minutos os dois trabalhavam juntos em silêncio, revezando olhares cúmplices em meio aos trovões que rugiam à distância. Roberto observava, de soslaio, aquele homem estranho, que até então parecia reservado, quase inacessível. Agora, ajoelhado na lama, com as mangas molhadas e os dedos sujos de graxa, ele se tornava alguém completamente diferente. Humano, solidário, familiar. "Sabe", disse Roberto, enquanto apertava os parafusos do estepe, "tem coisa que a gente não espera encontrar, nem no caminho, nem nas pessoas." O passageiro olhou para ele com seriedade, mas com ternura nos olhos. "Às vezes, o que a gente precisa encontrar é a gente mesmo", respondeu. A chuva diminuía, mas a noite parecia mais densa, mais carregada de sentido. A simples troca de um pneu havia se transformado num momento de comunhão entre dois homens em pontos distintos da vida, mas unidos por algo invisível. Quando voltaram para o carro, molhados e cansados, algo entre eles havia mudado. Não era apenas uma corrida, era o começo de algo maior. A estrada de terra úmida rangeu sob os pneus quando o carro finalmente atravessou o antigo portão de madeira da Fazenda Encanto. A chuva agora era apenas um sussurro, como se o mundo estivesse esperando em silêncio o momento seguinte. O céu, nublado, deixava a paisagem envolta em uma névoa quase mágica, e as luzes suaves da casa principal brilhavam à distância, refletindo-se nas poças do caminho. Roberto estacionou o carro com cuidado, desligou o motor e virou-se para o passageiro. O homem ainda usava os óculos escuros, agora embaçados pelas gotas d'água, e seu boné escondia parte do rosto.
Por um instante, ficaram em silêncio. Apenas o som do motor se resfriando e o eco distante de um sabiá cortando a umidade do Chegamos, disse Roberto, tentando soar casual, mas sentindo algo no ar, um frio estranho na barriga, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O passageiro tirou o cinto, mas antes de sair do carro, olhou para Roberto com uma expressão que misturava gratidão e seriedade. Então, com um gesto tranquilo, tirou os óculos escuros. Era um rosto que Roberto conhecia melhor do que o seu próprio. A barba bem feita, os olhos marcantes, o leve sorriso nos lábios. O tempo parecia parar ali mesmo. Eu sabia que você ia me reconhecer, disse o homem agora revelado. Roberto congelou, a mão ainda no volante, o olhar fixo no rosto do homem que agora não era mais um estranho. Era ele, Roberto Carlos, o ídolo, o cantor, o espelho de tantos sonhos de juventude, das serenatas com violão nos corredores da escola, das promessas feitas a Mariana, dos versos que ele mesmo escreveu e nunca teve coragem de cantar. Mas... me balbuciou sem conseguir articular o resto da frase. Eu sou você, disse o cantor com suavidade. Ou melhor, uma parte de você que talvez tenha esquecido. Ele estendeu um envelope branco, selado com uma fita azul. Dentro, como Roberto descobriria depois, havia um valor em dinheiro, ingressos para um show e um convite para trazer a família para a fazenda no fim de semana. Mas naquele momento nada disso importava mais do que a frase seguinte. Não desista da sua música, ela ainda vive aí dentro. Roberto sentiu um nó na garganta, aquele encontro surreal, aquela conversa na estrada, a chuva, o pneu furado. Tudo levava a isso. Um espelho de carne e osso. Uma versão de si mesmo que não cedeu ao medo, que não engavetou os sonhos. Era como se o universo lhe tivesse dado uma segunda chance, um lembrete de quem ele era. Se você também acredita que a vida pode surpreender quando menos se espera, se acredita que sonhos antigos ainda podem florescer, inscreva-se no canal agora. Tem muita história como essa vindo por aí. Histórias que mostram que, às vezes, uma corrida não leva só a um destino, mas a quem a gente sempre foi por dentro. Roberto voltou para casa em silêncio, dirigindo pela estrada molhada como se ainda estivesse sonhando. As luzes de São Paulo já surgiam ao longe, mas ele mal percebia os prédios e carros à sua volta. A carta repousava no banco do passageiro, o envelope um pouco úmido pelas mãos trêmulas. Mesmo com o corpo cansado, sentia-se leve, como se algo dentro dele tivesse se reorganizado. Como se uma parte esquecida da sua alma tivesse finalmente despertado. Ao entrar em casa, Mariana estava na cozinha, tirando um bolo do forno. O cheiro doce de baunilha preenchia o ar, familiar e acolhedor. Jéssica estava com fones de ouvido, rabiscando letras em um caderno, enquanto Lucas revisava algo no computador. Roberto parou por um segundo na porta, olhando a cena. Aquilo era sua vida. Aquilo era o que ele sempre quis proteger, mesmo à custa dos seus próprios sonhos. Mariana percebeu o silêncio e virou-se. Amor, tá tudo bem? Roberto caminhou até a mesa da sala, puxou uma cadeira e se sentou devagar. Tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje, disse ele com a voz embargada. Ela sentou à sua frente, preocupada, mas esperando. Roberto contou tudo. Desde o início da corrida até a revelação na fazenda. Cada detalhe da conversa, o pneu furado, a ajuda inesperada na chuva e o momento em que reconheceu o cantor. Falou da frase dita por aquele homem, da forma como se sentiu espelhado, como se tivesse olhado dentro do próprio futuro ou do passado que deixou para trás. Mariana ouviu sem interromper, os olhos marejados. Quando ele terminou, ela abriu o envelope com cuidado. Havia ali mais do que dinheiro e convites. Havia esperança, havia uma possibilidade. Ele te deu uma chance,
disse ela, segurando a mão de Roberto. Agora é você quem decide o que vai fazer com isso. Jéssica se aproximou, atraída pela emoção na voz do pai. Pai, era o Roberto Carlos? O de verdade? Roberto sorriu. Era, mas ao mesmo tempo parecia uma parte de mim. Lucas, mesmo quieto, não escondeu o brilho no olhar. Era como se todos, naquele momento, percebessem que algo tinha mudado. Que aquele homem, que por tanto tempo havia guardado suas canções no fundo de uma gaveta mental, agora podia resgatá-las. E que aquela família, unida e sonhadora, podia ir além da rotina cansativa da cidade. Aquela noite terminou com um jantar simples e silencioso. Mas antes de dormir, Roberto abriu seu antigo caderno de músicas, guardado no fundo do armário, coberto de poeira e memórias. Pegou o violão. Suas mãos tremiam, mas os acordes ainda estavam lá. E, quando os primeiros versos surgiram, Mariana escutou do quarto e sorriu em silêncio. Era o som de um homem que estava voltando para si. As semanas seguintes foram como uma maré inesperada invadindo a vida de Roberto Carlos. Tudo começou com uma simples postagem nas redes sociais da equipe do cantor. Uma foto tirada na fazenda em Atibaia, mostrando os dois Robertos lado a lado, sorrindo sob o céu nublado. A legenda dizia: algumas corridas nos levam muito além do destino final. Em poucas horas, a imagem se espalhou pela internet. Sites de música, programas de televisão e páginas de fãs começaram a especular sobre o encontro. Quem era o motorista? Por que os dois pareciam tão próximos? O que havia acontecido naquela viagem? Quando a história foi contada publicamente por Roberto Carlos, o cantor, durante uma entrevista em rede nacional, o país conheceu o outro Roberto. Um homem comum, um ex-músico que havia deixado o violão de lado para cuidar da família, que enfrentava as ruas de São Paulo todos os dias em busca de sustento, mas que ainda guardava dentro de si a melodia de um sonho antigo. O impacto foi imediato. Jéssica, a filha de Roberto, foi convidada para conhecer o estúdio do cantor. A menina, tímida ao primeiro olhar, soltou a voz diante dos produtores com uma naturalidade que deixou todos impressionados. Uma semana depois, ela estava gravando as primeiras faixas de um EP com canções inéditas, compostas em parceria com o próprio pai. Baladas românticas com letras simples, sinceras, que falavam de amor, esperança e reencontros. A conexão entre pai e filha dava um toque especial às músicas, e a mídia logo abraçou a história. Roberto, o motorista, passou a ser convidado para programas de entrevista, sempre ao lado da filha. Mas ele não buscava fama. Seu maior prazer estava nos momentos íntimos, em casa, ao redor da mesa, compondo ao lado de Jéssica, revivendo o que por tanto tempo estivera adormecido. Seu filho Lucas ajudava com a parte técnica, aprendendo sobre mixagem e gravação, enquanto Mariana se orgulhava silenciosamente da família que finalmente encontrava seu ritmo. O ponto alto dessa fase de transformação aconteceu quando Roberto Carlos, o cantor, anunciou um show especial no Allianz Parque, em São Paulo. No final da apresentação, diante de milhares de pessoas, ele fez uma pausa e convidou ao palco dois convidados muito especiais. Roberto subiu com Jéssica, ambos visivelmente emocionados. O público ovacionou. Ao lado do ídolo, pai e filha cantaram Amigo, num dueto que comoveu a plateia e se tornou viral nas redes sociais. Não era mais apenas a história de um motorista e um cantor. Era a história de um reencontro com os próprios sonhos, de uma família que se reconstruiu por meio da música, de um país que por alguns minutos se viu refletido na simplicidade de um homem que nunca desistiu completamente de ser quem realmente era. E agora, mais do que nunca, começava a viver o que antes parecia impossível. Com a nova fase transformadora bem encaminhada,
Roberto Carlos sentiu que precisava fazer algo maior do que simplesmente recuperar seus próprios sonhos. Inspirado pelo encontro e pela generosidade do cantor que havia conhecido, decidiu usar a música para tocar outras vidas, especialmente aquelas de jovens que, como ele, carregavam sonhos guardados em silêncio. Foi assim que nasceu a ideia do Estúdio Comunitário de Música, localizado em um bairro periférico de São Paulo, onde muitos talentos aguardavam uma chance. O estúdio era simples, mas equipado com o que Roberto pôde conseguir: microfones, computadores para gravação, instrumentos e um espaço acolhedor onde qualquer jovem pudesse entrar e sentir que pertencia. Roberto se dedicou a criar um ambiente livre de julgamentos, onde o talento e a paixão pela música fossem os únicos requisitos para participar. Mariana, sempre ao lado, ajudava na organização, enquanto Jéssica assumia o papel de mentora para os adolescentes que chegavam tímidos, mas cheios de potencial. Logo, as portas do estúdio começaram a se abrir para diferentes vozes, ritmos e histórias. Rapazes e moças, que nunca haviam tido contato com equipamentos profissionais, começaram a gravar suas primeiras músicas, muitas vezes em casa, apenas com um violão e uma vontade imensa de cantar. Roberto, além de oferecer a estrutura, dava aulas e orientações, incentivando-os a acreditar no próprio valor. Ele sabia que aquela oportunidade podia ser o início de algo grande para cada um deles. O cantor Roberto Carlos manteve contato frequente com o estúdio, visitando o local em algumas ocasiões, participando de workshops e até ajudando em algumas produções. Sua presença não só reforçava a importância do projeto, mas também estimulava os jovens a sonharem alto, vendo de perto que era possível transformar paixão em profissão. Em várias ocasiões, gravaram vídeos para redes sociais que viralizaram, mostrando o trabalho coletivo, o esforço e a alegria daqueles jovens que estavam, finalmente, sendo ouvidos. Além do impacto direto na vida dos participantes, o estúdio comunitário passou a ser um ponto de encontro cultural no bairro. Músicos locais se apresentavam em eventos organizados ali, famílias se reuniam para ouvir novas vozes e histórias. A música, que antes parecia distante para muitos, tornou-se uma ponte entre gerações e uma ferramenta para fortalecer a autoestima e a esperança. Roberto sentia-se realizado ao ver que o que havia começado como um sonho particular agora estava se multiplicando, transformando a realidade de tantas pessoas. Enquanto isso, em casa, Roberto continuava compondo suas músicas, agora inspirado pelas histórias daqueles jovens. Jéssica seguia gravando seu EP e juntos, pai e filha, planejavam novas canções que uniam suas experiências pessoais com as vivências do estúdio. Mariana, sempre firme, acompanhava o crescimento da família e do projeto com um orgulho silencioso, consciente de que aquela era uma jornada de amor e dedicação. Em um dos eventos do estúdio, com a presença do cantor Roberto Carlos e dezenas de jovens artistas, Roberto subiu ao palco para uma breve fala. Ele olhou para a plateia e disse que a música tinha o poder de transformar vidas, de abrir portas e de mostrar que nunca é tarde para recomeçar. O sorriso daqueles jovens, iluminados por uma nova esperança, foi a confirmação de que ele estava no caminho certo. Aquele estúdio comunitário, mais do que um espaço físico, tornou-se um símbolo vivo de perseverança, solidariedade e da capacidade que todos têm de se reinventar e inspirar. E, para Roberto Carlos, o motorista que reencontrou seu destino, era a realização do legado mais importante: ajudar outros a descobrirem quem podem ser. Depois de toda a jornada de transformação, o momento final da história de Roberto Carlos chega com uma mensagem poderosa sobre autodescoberta e perseverança.
O encontro entre o motorista e o cantor, que parecia improvável, se torna um marco não apenas para a vida deles, mas para todos que acompanham essa trajetória. No palco do Allianz Parque, durante um show memorável, o cantor Roberto Carlos convida o motorista Roberto e sua filha Jéssica para se juntarem a ele em uma apresentação especial. O estádio está lotado, o público vibrando, e o clima é de emoção pura. Ao subir ao palco, Roberto sente um misto de nervosismo e realização. Aquele momento simboliza não só a vitória pessoal de ter retomado seu sonho musical, mas também o reconhecimento de todo o esforço e da transformação que viveu. Jéssica, com seu talento natural e a confiança conquistada ao longo do caminho, brilha ao lado do pai e do ídolo. Eles cantam juntos Amigo, uma canção que fala sobre companheirismo e apoio, reforçando a mensagem de que ninguém vence sozinho. Após o show, há um momento mais íntimo entre os dois Robertos, onde eles tiram uma selfie juntos. Essa foto se espalha rapidamente nas redes sociais, acompanhada da frase: "Algumas corridas nos mostram quem podemos ser." A imagem se torna símbolo de esperança, inspiração e da ideia de que o encontro com outras versões de nós mesmos pode despertar o que há de melhor dentro de cada um. A repercussão da história toca milhares de pessoas, incentivando outros a não desistirem dos seus sonhos, por mais difíceis que pareçam. De volta à vida cotidiana, Roberto, agora reconhecido como compositor e músico, continua trabalhando no estúdio comunitário, ajudando jovens talentos a encontrarem seu próprio caminho na música. Ele entende que o verdadeiro sucesso vai além dos palcos e dos holofotes. É sobre transformar vidas e construir legados que resistem ao tempo. Mariana, Lucas e Jéssica compartilham esse orgulho e continuam a apoiar essa caminhada, fortalecendo ainda mais os laços familiares. A reflexão final da história nos leva a pensar que cada um de nós tem dentro de si diversas versões possíveis. Aquela que sonha, aquela que luta, aquela que vence. A trajetória de Roberto mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é um encontro inesperado, uma conversa verdadeira, um gesto de apoio para redescobrir o caminho e voltar a acreditar. A música, com sua força emocional, é o fio condutor dessa jornada de autoconhecimento e resiliência. Enquanto Roberto toca violão com a família em casa, a câmera se afasta lentamente, mostrando um momento de paz, de realização e de esperança renovada. A última cena reforça que, mesmo diante das dificuldades, o amor e a coragem para recomeçar são os maiores instrumentos que temos para transformar nossas vidas. Essa história é um convite para que cada um reflita sobre suas próprias corridas, sobre os encontros que mudam destinos e sobre o poder que temos de nos reinventar a qualquer momento. Afinal, assim como Roberto Carlos descobriu, nunca é tarde para ser quem realmente queremos ser. E aí, gostou dessa história que mostra como uma simples corrida pode mudar uma vida inteira? Se você achou esse encontro entre os dois Robertos incrível, imagina o que mais a gente tem guardado por aqui. Não perde tempo, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova que vai mexer com o seu coração e te surpreender. Quer saber quem será o próximo protagonista que vai cruzar com uma versão inesperada de si mesmo? Então fica ligado, porque aqui a gente adora provar que a vida é cheia de reviravoltas e encontros que parecem até roteiro de filme. Vem fazer parte dessa viagem com a gente, porque a próxima corrida pode ser a sua também. Se inscreve, comenta aqui embaixo qual foi seu momento favorito dessa história. E claro, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir uma boa dose de inspiração hoje. Agora, prepara o coração porque o próximo vídeo já está chegando e promete. Até lá!